queridos irmãos e amigos que estão assistindo esse vídeo nesta manhã de domingo. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um que se dispôs a aprender a palavra de Deus no dia de hoje. Alegremos-nos e regozijemos-nos neste dia, porque este foi o dia que Deus preparou para mim e para você. É neste dia que nós vamos entender um pouquinho mais do que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Nós viemos de uma série de vídeos gravados a respeito de escatologia, das coisas que vão acontecer nos últimos dias e do livro de Apocalipse. Mas ficou faltando uma parte importante do Apocalipse e que é a que mais interessa para nós, porque o nosso tempo é uma recomendação de Jesus para nós. São cartas que Jesus Cristo enviou para as igrejas. Então, vamos ouvir o que o Senhor quer falar, porque a partir do capítulo 4 não se fala mais a palavra igreja no livro de Apocalipse. A igreja sumiu e agora começa, então, a série da grande tribulação do livro de Apocalipse, que nós já estudamos, né? Então, no capítulo 4 entendemos que aconteceu, então, o arrebatamento da igreja. Então, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse se refere a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, como eu falei para vocês, no capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras do livro dessa profecia. Então, não é só a palavra a partir do capítulo 4, ou do capítulo 1 ao capítulo 3, ou então eu quero ir lá para o final, no Novos Céus e na Nova Terra. Não, é todo o livro. Nós precisamos entender e saber o que está contido em todo o livro, daquilo que Deus quer nos livrar, a partir do capítulo 4, mais precisamente, os juízos começam no capítulo 6. Então, o que a gente está entendendo aqui é que Deus permitiu que o livro de Apocalipse, que é chamado livro da revelação, na realidade, fosse escrito para que nós estivéssemos atentos. A nossa atenção enquanto igreja está no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. A partir do capítulo 4, não se ouve mais nenhum tipo de referência à igreja, porque a igreja foi arrebatada, a igreja já está no céu, recebendo os galardões, participando da bodas do Cordeiro. Então vamos falar rapidamente sobre o capítulo 1, porque é uma visão de Jesus glorificado. João teve uma visão, ele estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha bem próxima da costa da Turquia, e ele teve uma visão das coisas que vão acontecer. E teve uma visão do Cristo glorificado. Então, uma visão para nós, para o nosso senso de normalidade, foi uma visão meio que estranha, porque fala que Jesus tinha os cabelos brancos como a lã, como a alva lã, versículo 14 do capítulo 1. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés semelhantes a bronze polido, e a voz como a voz de muitas águas. Aqui está falando de alguém extremamente poderoso. Agora Jesus já não é mais aquele humilde que nasceu naquela manjedoura, que veio para salvar. Agora ele se apresenta como Rei do Universo, que veio para julgar, né? E João teve essa visão do Cristo glorificado, ele caiu, ele não aguentou de tão forte que foi a visão, mas a voz que falava com ele, a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, disse no versículo 19 para ele: escreve, pois, João, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. As coisas que ele viu
Era aquilo que ele estava vendo agora, a visão do Cristo glorificado que ele escreveu aqui no capítulo 1 de Apocalipse. As coisas que são as igrejas que a partir daquele momento ia ter um papel muito importante até o seu arrebatamento. Então essas são as coisas que são. E as coisas que vão acontecer depois que encerrar a era da igreja, depois que fechar o tempo dos gentios. Esse tempo que estamos vivendo é chamado tempo da igreja, tempo dos gentios. Esse é o nosso tempo. Nós temos que aproveitar o tempo que se chama hoje. E no livro de Hebreus disse: hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É o nosso tempo. Nós não podemos protelar. Se protelarmos, podemos cair em Apocalipse capítulo 6, que é o período da grande tribulação. Temos que tomar uma decisão por Jesus hoje e agora. Amém? Então vamos lá. Quando Jesus fala, escreve João, João passou a escrever. Exilado na ilha de Patmos, é uma ilha muito próxima da costa da Turquia, e talvez ele tivesse uma visão das cidades, pelo menos mais próximas da costa, a partir daquela ilha, né? Talvez ele tivesse um contato visual com algumas cidades, talvez pelo menos 2 das 7 cartas que foram escritas, que era a cidade de Éfeso e de Esminas, que eram cidades portuárias litorâneas. Então, talvez o contato visual de João na ilha de Patmos pudesse alcançar essas 2 cidades. Mas as outras 5 cidades, né? Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, estavam fora de um contato visual de João. Mas eram igrejas bem conhecidas de João. Talvez João tenha pastoreado todas essas ou grande parte dessas 7 igrejas que foram escritas essas cartas. Nós vamos então tentar passar para você um pouquinho do que João escreveu para essas igrejas. Porque o que acontece é que essas igrejas faziam parte de uma cidade real daquela época. Então, existem três pelo menos linhas de interpretação sobre essas cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. A primeira delas é uma interpretação de que são momentos históricos da igreja. Por exemplo, a igreja que começou com a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, né? E foi até o ano 100 depois de Cristo, que é o período de João, né? João viveu até 95, 96 depois de Cristo. Então, essa igreja foi chamada de Igreja Apostólica, e alguns estudiosos entendem que a igreja de Éfeso representava então essa primeira igreja. Na sequência, vinha a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna representava historicamente, para as pessoas que têm essa linha de interpretação histórica das igrejas, a igreja de Esmirna historicamente representava a igreja do ano 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. Por que 313? Porque 313 foi a suposta conversão do imperador romano Constantino. E aí a história da igreja mudou. Quando eu falo história da igreja, porque a igreja até aquele momento, até aquele ano, ela era altamente perseguida pelo Império Romano. Então, ela começou a ser perseguida lá na época da Igreja Apostólica, que eles falam que era a igreja de Éfeso, representava a igreja, né, do período apostólico.
A igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313, era a igreja perseguida, martirizada, que foi totalmente massacrada. Conta-se que Policarpo, um dos discípulos do apóstolo João, ele era bem novinho, né, quando ele começou a ser discipulado pelo apóstolo João. João morreu, Policarpo continuou, e ele foi um dos líderes, um dos pastores, das pessoas responsáveis pela igreja de Esmirna, e que ele morreu, na realidade, colocaram seu corpo para ser queimado, mas o corpo não queimava, aí eles acabaram matando Policarpo, né? Para a gente ver a crueldade e o tipo de perseguição que a igreja desse período até o ano 313 sofreu. Com a suposta conversão de Constantino, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque muitos historiadores acham que essa conversão de Constantino foi uma coisa proposital, conveniente, porque o Império Romano estava em decadência e a igreja cristã, apesar de perseguida, ela estava crescendo. Então, tirou uma luz do final do túnel, Constantino. Se eu me converter, eu trago todo esse povo para o meu lado e ganho fôlego, né? O Império Romano ganha uma sobrevida. E aconteceu exatamente isso. Então, algumas pessoas duvidam da questão da conversão de Constantino por conta disso, né? Então, Constantino, se convertendo, a igreja passou agora a não ser mais igreja perseguida. E a partir do ano 313 até o ano 590, gradativamente, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E a igreja que representa, então, esse período histórico, né, é a igreja de Pérgamo, que significa casamento, aliança. Foi quando foram feitos muitos acordos entre a igreja que era perseguida e o Império Romano. E a igreja foi cedendo, até que se deixou contaminar pelo paganismo que vinha de Roma. Então, a igreja do ano 313 até o ano 590, né, foi representada pela igreja de Pérgamo, que vem na sequência das cartas aqui. Do ano 590 ao ano 1517, que foi quando aconteceu a reforma, foi o período pior da igreja. Foi quando a igreja realmente se prostituiu espiritualmente. Então, ela se deixou vender de todas as formas. E até que isso, em 1517, gerou a reforma protestante. Então, essa igreja é representada aqui, né, como a igreja de Tiatira. Depois de 1517 até em torno de 1700, é considerada a igreja da reforma, né? Foi a igreja que quis voltar, né, à origem da fé, lá de Atos dos Apóstolos, salvação única e somente através da fé em Cristo Jesus. Então, representado então pela igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes, então, representou esse período histórico da igreja de 1517, que é da Reforma, até 1700, chamada Igreja da Reforma. De 1700 a 1900, alguns colocam, então, a igreja de Filadélfia. Essa igreja que não teve nenhuma repreensão de Jesus, ela não teve nenhuma exortação, ela só foi elogiada. Representa o período de 1700 a 1900. É a igreja do avivamento, a igreja dos grandes avivalistas, né? Um deles bem conhecido de nós, João Wesley. E de 1900
até o arrebatamento da igreja é a igreja morna, a igreja que está para ser rejeitada se não abrir a porta para Jesus. Então, a igreja de 1900 até o arrebatamento é então a igreja de Laodiceia. Nós falamos aqui os períodos históricos. A gente não sabe se corresponde exatamente isso, mas alguns estudiosos bíblicos encaixaram as cartas às 7 igrejas em períodos históricos, né, depois de Cristo. A segunda linha de interpretação que nem é uma linha de interpretação, é uma constatação, porque as 7 igrejas realmente existiram. Então não foi algo que saiu da cabeça de João do nada. Existiam centenas de igrejas cristãs naquela época. Quando eu falo igreja, gente, esquece-se templos. Naquela época não existia templos. Quando eu falo a igreja que se reunia nas casas, nas cidades. Então, quando eu falo igreja de Corinto, era a igreja que se reunia na cidade de Corinto, era uma igreja só, né? A igreja de Éfeso era a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Naquela época não se tinha templos. Então, a visão de a visão de João foi das 7 igrejas existentes naquela época na Ásia Menor. Mas existiam centenas de igrejas. A igreja de Corinto já tinha sido fundada, a igreja de Tessalônica já tinha sido fundada, a igreja de Bereia, a igreja de Atenas, né? A igreja de Filipos. Então nós vemos que existiam centenas de igrejas. Mas João olhou para o continente, né, da Ásia, que hoje representa o país Turquia, né? Essas igrejas estão todas hoje, as ruínas delas estão todas hoje no atual país Turquia. Então João, na ilha de Patmos, tinha visão, né, da costa da Turquia, e aí ele recebeu então a ordem de Jesus para escrever cartas para 7 igrejas específicas. Porque na Turquia também tinha as igrejas, por exemplo, da Galácia. Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Então, existiam outras igrejas na Turquia, mas essas foram igrejas específicas, escolhidas, talvez com características que Jesus queria enfatizar. E o terceiro ponto de vista é que, além delas serem igrejas reais da época de João, igrejas que existiam realmente, é que Jesus queria dizer para nós que isso são 7 tipos de igrejas em todas as épocas, em todos os tempos. Na época de João tinha essas igrejas com essas características, 100 anos depois tinha essas mesmas características em nome de outras igrejas, né? 500 anos depois, 1500, na época da Reforma, existiam as mesmas igrejas que se reuniam escondidas nas casas, né? Que elas não podiam abertamente se reunir, com as mesmas características. Depois da Reforma Protestante, na época dos avivamentos, e hoje, atualmente, existem 7 tipos de igrejas espalhadas pelo mundo. Então vamos esquecer denominação, vamos esquecer os nomes de igrejas e vamos agora ver o que é que Jesus está falando conosco. Por quê? Porque nesse momento nós vamos nos encaixar em alguma delas, né? Principalmente se eu me colocar como sendo uma igreja. Nós somos uma igreja. O que Paulo fala? Vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então vocês são igreja, né? Quando eu me junto com outros templos e moradas do Espírito Santo, nós estamos então formando uma congregação. Mas nós somos igreja, templo e morada. E pode ser que nós, individualmente ou até como igreja local onde nós nos reunimos, possamos estar
sendo motivo de uma carta de Jesus para nós. Então vamos prestar atenção nessas cartas, nas cartas dessa igreja, vamos ver aonde a gente se encaixa e localiza, né? Eu gostaria muito de me encaixar na igreja de Filadélfia, lógico, né? Mas eu sei também que Jesus, se me ama de verdade, ele vai falar: Adélia, você está pisando na bola aqui. Então, temos que entender que isto é o amor de Deus, o alerta de Deus para nós enquanto igreja do Senhor. Passado, então, essa introdução inicial, nós vamos fazer, então, uma introdução da cidade de Éfeso. Como que a igreja chegou na cidade de Éfeso. Atos, finalzinho do capítulo 18 de Atos, versículos 18, se eu não me engano, 19. A igreja de Éfeso aparentemente foi fundada. Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, ele saiu de Corinto, levou com ele Priscila e Áquila e foram parar em Éfeso. Ficou um pouco de tempo lá. A Bíblia, quando fala pouco de tempo, ele não deve ter ficado quase nada, deixou Priscila e Áquila ali, então, para estabelecerem a igreja de Éfeso. Presta atenção que Éfeso estava no coração de Paulo há muito tempo. Na segunda viagem missionária de Paulo, o início dela, quando Paulo, depois de revisitar, né, aquelas igrejas que ele tinha fundado lá na região da Galácia, ele foi parar em Troade. E a intenção de Paulo era descer mais um pouco no mapa, né, para Éfeso. Troade ainda era já quase beirada da Turquia com a Europa, né? E Éfeso estava na Turquia, um pouco mais abaixo da cidade de Troade. Troade estava ao norte da cidade de Éfeso. Quando Paulo se preparava para descer, para pregar o evangelho em Éfeso, na sua segunda viagem missionária, ele tem uma visão de um macedônio falando: passa para Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo saiu da Turquia, da Ásia, né? Da atual Ásia, da antiga Ásia, e foi para Filipos, né? Que era a antiga Macedônia. E dali ele começou a sua viagem missionária, dali ele foi para Tessalônica, foi para Bereia, foi para Atenas, chegou a Corinto. O evangelho foi sendo pregado nessas cidades, igreja sendo estabelecida nessas cidades. Mas ele não esqueceu de Éfeso. Então ele falou para Priscila e Áquila: olha, eu quero passar em Éfeso e vou levar vocês e vou deixar lá, mas eu não posso demorar lá, porque eu tenho que voltar para Jerusalém, depois para Antioquia, que era onde a igreja sede que Paulo frequentava, né? Então ele foi, pegou Priscila e Áquila, colocou dentro do barco, deixou eles lá na cidade de Éfeso, estabelecendo a igreja, pregando o evangelho. E aí, quando ele começou a sua terceira viagem missionária, o primeiro lugar que Paulo foi na cidade de Éfeso. A história da igreja de Éfeso está relatada no livro de Atos, capítulo 19. Então, vocês depois leiam mais atenção com os detalhes. E aí, ele começou a sua terceira viagem missionária, revisitou as igrejas da Galácia, e aí ele foi direto para Éfeso. Não teve visão nenhuma mandando ele ir para Macedônia, ele foi para Éfeso. E lá em Éfeso, ele ficou 2 anos, quase 3 anos, né? Porque ele passou 3 meses indo nas sinagogas, e aí lá ele começou a ser mal visto pelos judeus. Os judeus já não estavam olhando Paulo com os bons olhos. Ele saiu das sinagogas e foi ensinar diariamente na escola de Tirano, que era uma escola ali em Éfeso. E durante 2 anos, Paulo ficou na cidade de Éfeso. Foi a igreja que mais recebeu ensinamento do apóstolo Paulo. Uma igreja que se fundamentou na fé, porque ali estava o líder que era o apóstolo dos gentios e que estava ensinando para eles nesse período de 2 anos. Então eles foram fortalecidos, foram ensinados, foram fundamentados, foram
né, edificados, porque Paulo estava com eles ali, ensinando o básico, né? Ensinando a eles não serem levados por qualquer vento de doutrina. Olha, vocês não podem ficar dando ouvido a qualquer pessoa. Vocês têm aí os manuscritos, os pergaminhos antigos do Antigo Testamento, vocês têm as cartas que eu estou escrevendo para as igrejas, não saiam disso. Não tinha uma Bíblia como nós temos nos modelos de hoje, né? Mas eles tinham as cartas de Paulo que eram escritas, feito cópias e distribuídas em todas as igrejas, né, da época. E Paulo, então, orientou muito bem a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela estava numa cidade considerada a capital da Ásia. Era uma cidade grande, era a cidade mais importante daquela região. Então, Paulo, na sua terceira viagem, ele ficou nessa cidade para evitar que essa igreja fosse contaminada por falsas doutrinas. E com essa permanência de Paulo, muita gente se converteu. Existia uma característica bem forte na igreja na cidade de Éfeso. Lá tinha o templo de Ártemis ou de Diana. Era o maior templo, dizem que foi o maior templo a um deus pagão construído, né? É o templo da deusa Diana, o templo de Ártemis. Então, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para se ter uma ideia, a importância do templo da deusa Diana na cidade de Éfeso. Todas as pessoas ali eram adoradoras de Diana. E à medida que elas iam se convertendo, elas iam deixando essa adoração para trás. Elas iam se convertendo ao Deus vivo e essa idolatria a Diana já estava caindo por terra. E como a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante economicamente, politicamente e na religião também, o templo dessa deusa ficou sendo centro comercial praticamente da cidade de Éfeso. Por ali rolava muito dinheiro. As imagens que eram feitas para a deusa Diana trazia um lucro enorme para os ourives e para todo mundo naquela cidade. Mas à medida que as pessoas iam se convertendo, aquela idolatria já não tinha mais comércio. E aí isso irritou muito os fabricantes de estátuas, de estatuetas, né? Porque já não se vendia mais as estatuetas porque as pessoas estavam se convertendo. E teve um determinado ourives lá, chamado Demétrio, que ficou tão indignado e com tanta raiva, que ele colocou o povo contra Paulo. Olha, esse homem está falando contra a nossa protetora, a nossa deusa, né? E aí a população, o povo inflamado, começava a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Ficaram por 2 horas gritando lá: grande é a Diana dos Efésios, né? Movidos, né, por essa dissimulação criada pelo ourives Demétrio. Bom, Paulo, depois disso, foi obrigado a sair da cidade, mas ele já tinha dado o seu recado, já tinha cumprido a sua missão na cidade de Éfeso. Dali ele foi terminar a sua terceira viagem e na volta tem um texto muito interessante lá em Atos que fala que Paulo, ele queria se despedir dos irmãos de Éfeso. Ele criou um vínculo tão grande com essa igreja que ele quis se despedir, mas ele não queria parar na cidade, senão os irmãos iriam constrangê-lo a demorar lá, e ele queria passar uma das festas, se eu não me engano, era Páscoa, lá em Jerusalém, e se ele passasse na cidade de Éfeso, se o navio parasse em Éfeso, ele ia ser constrangido a ficar. Então ele parou numa cidade próxima a Éfeso e
mandou chamar os líderes, os presbíteros da igreja, para se encontrar com ele em Mileto. E eles foram, e foi assim, como é que se diz? Uma mensagem, né? Um conselho de um pai para um filho, né? Houve muita choradeira, eles choraram, eles se abraçaram, porque Paulo, ali naquele momento, havia revelado para eles que eles não veriam mais a face de Paulo. E realmente de lá, de Jerusalém, Paulo foi preso, depois foi levado a Roma, foi julgado, foi preso em Roma. Então, naquele momento, a gente vê o que foi criado, os laços que foram criados entre um pai e um filho espiritual. E eles choraram e abençoaram a vida de Paulo, sabendo que eles não iam mais ver, né, a face de Paulo. E Paulo orientou: olha, eu sei que depois que eu parti, que eu saí daqui, muitos aproveitadores, muitos falsos profetas, muitas pessoas desmentindo o caminho de Deus vão passar por aqui, mas vocês têm base sólida, vocês não vão se deixar levar por nenhum vento de doutrina. Esse era o contexto da cidade de Éfeso, uma cidade que teve como seus fundadores praticamente, né, pelo menos os que estabeleceram a igreja, Priscila e Áquila, né? Paulo chegou lá, deu aquela abertura, mas teve que ir embora logo, deixou Priscila e Áquila. Timóteo pastoreou a igreja em Éfeso, e também o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse também. Então, o que a gente vê é que João, quando ele começa a escrever para a igreja de Éfeso, ele conhecia muito bem aquela igreja. Ele tinha um conhecimento grande da igreja de Éfeso, né? E provavelmente ele deve ter conhecido as demais igrejas também. E começou então as cartas a serem escritas e enviadas, e a primeira carta então foi para a igreja de Éfeso. Em toda carta, em cada igreja, Jesus sempre fazia um elogio, né? Depois ele fazia uma exortação de algo errado que a igreja estava fazendo, e depois ele dava conselhos. E ele falava as consequências de você dar ouvido ou não ao conselho que ele estava dando. Só 2 igrejas não receberam nenhuma repreensão, nenhuma exortação: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas todas as outras, inclusive a de Éfeso, recebeu uma exortação. Então vamos rapidamente ler aqui o que está escrito então em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que você não pode suportar os homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Presta atenção, esses são os elogios. Como eu gostaria que Jesus chegasse para mim e falasse assim: olha, eu conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho, como você é perseverante em tudo que você faz, você não deixa o trabalho pela metade, você vai até o final. Você não suporta as pessoas que se dizem pregadoras do evangelho e que não falam a palavra de forma verdadeira. Você põe à prova essas pessoas, né? Você tem perseverança, você suportou provas por causa do meu nome, você não se deixou esmorecer, você não desanimou, você não desistiu. Como eu gostaria de ouvir isso de Jesus. E isso foi o que Jesus viu na igreja de Éfeso, uma igreja ativa, que trabalhava, que não era levada por qualquer vento de doutrinas, isso devido ao fato dela ter sido muito bem fundamentada, a importância de sermos discipulados e bem fundamentados na palavra. Então elas não aceitavam qualquer vento de doutrina, elas eram crentes, tipo crentes de Beré, que conferiam na palavra tudo aquilo que as pessoas falavam. Chegava lá alguém dizendo assim: eu sou apóstolo, vim lá de não sei da onde,
e tem uma palavra de Deus, olha só, essa palavra que você está falando aqui não confere com aquilo que nós aprendemos. Não confere com o que está escrito na palavra. Né? Não era a Bíblia como nós temos hoje, como eu falei, mas eles tinham as cartas de Paulo que rodavam todas as igrejas, cópias dessa carta eram colocadas e rodavam todas as igrejas. Eles tinham as cartas de Paulo, eles tinham manuscritos do Antigo Testamento que também eram cópias que rodavam as igrejas. Então, se não batia com nada disso, não adiantava, eles não aceitavam. Né? Eles eram perseverantes, eles tinham essa firmeza espiritual devido a um bom discipulado que tiveram com Paulo. Então, meus irmãos, não vamos deixar de participar de estudo bíblico, de escola dominical. São nesses lugares que a gente vai fundamentar a nossa fé e não vamos ser levados por qualquer palavra, por qualquer vento de doutrina, que qualquer pessoa eloquente, com uma boa oratória, pode nos conduzir ao erro. Vamos nos firmar na palavra. Vamos aproveitar o tempo que temos para aprender, porque vai ter dias, meus queridos, que essa palavra não estará mais nas nossas mãos. E se eu não tiver com ela no meu coração, eu vou ser facilmente levada por qualquer vento de doutrina. Bom, é uma igreja, então, que não desistiu, não desanimou, passou provas, passou duras provações. Então, meu querido, se você quer ser aprovado pelo Senhor, passe pela luta e não desanime, não desista. Não murmure contra o seu Deus. Coloque na sua cabeça uma única coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e em tudo eu tenho que dar graças. E lá no versículo 6 ele deu um outro elogio, que ele falou que eles também odiavam a obra dos nicolaítas, na qual o próprio Senhor Jesus também odiava. E ninguém sabe ao certo o que seria essa obra dos nicolaítas, né? Alguns acham que eram seguidores de algum Nicolau, talvez até o próprio Nicolau, daqueles 7 que foram escolhidos para serem diáconos lá na igreja primitiva, lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 7, por aí. Alguns acham que esse Nicolau se desviou e eram seguidores, né, da doutrina ensinada por ele, e que essa doutrina era uma doutrina de libertinagem dentro da igreja. Tudo é livre, né, dentro da igreja, né? Então, sim, alguns diziam que essa era a doutrina de Nicolau. Eu não sei porque não se fala mais muita coisa disso, né? Então, alguns dizem que ele pregava que todas as coisas eram lícitas. Então, você pode fazer qualquer coisa porque estamos vivendo um tempo da graça, alguma coisa desse tipo. Outros dizem que eram defensores de uma hierarquia quase que exclusiva, né? E discriminatória dentro das igrejas. Tipo, existem pessoas que têm mais capacidade de entender, de ensinar, de liderar do que outras, né? Que existia uma casta específica e especial dentro das igrejas. Outros dizem que a obra dos nicolaítas seria isso. Na realidade, ninguém sabe. Tanto uma quanto a outra são abomináveis a Jesus, então vamos nos desviar das duas. Seja libertinagem, seja aceitar essa discriminação dentro das igrejas. Porque Deus chama quem Ele quer e Ele capacita quem Ele chama. Então não existe mais capacitado ou menos capacitado. Existem pessoas que buscam a Deus e que Deus tem um propósito para a vida delas. Bom, mas se a carta parasse por aí, estava ótimo, né? Mas não parou. E não parou e Jesus continuou aqui. Eu tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que você abandonou o seu primeiro amor. E aí é que pega, porque muitos líderes são acometidos dessa característica que leva a uma exortação. São pessoas que talvez pelo cansaço, pelo excesso de trabalho, elas deixam de buscar a Deus como buscavam antes, elas deixam de se alegrar com a salvação das pessoas, elas falam porque sabem falar, elas ministram porque sabem ministrar,
elas oram porque sabem orar. O primeiro amor por Deus a gente não pode perder. A gente tem que conservar esse primeiro amor. A gente não pode abandoná-lo. É aquele amor de noivo com noiva. Quando o noivo chega, a noiva, pelo menos era assim comigo, né? A noiva parava tudo e queria só ficar com o noivo. Mas parece que quando o nosso noivo chega, a gente tem fastio, tem cansaço. Olha só, eu vou fazer uma obra ali para você. Eu vou ali naquele orfanato. Eu vou fazer aquela obra lá na igreja. Eu vou fazer um teatro. Eu vou fazer um louvor bonito. Deus não está preocupado com isso. E a gente, quando abandona o primeiro amor, tudo é mais importante, até as coisas boas, porque a obra de Deus é bom. Mas a gente não pode trocar o nosso relacionamento com Deus pela obra de Deus. As atividades dentro da igreja não podem ser mais importantes do que o meu Deus. Se eu não tiver desejo de estar com Deus, não adianta eu fazer obra nenhuma. Não adianta eu fazer, eu posso ganhar o mundo inteiro. O mais importante é eu amar, ser apaixonada pelo meu noivo. E quando ele chegar, quando ele estiver perto, eu falo assim, eu não quero fazer mais nada, eu esqueço de mim. Desligo tudo e eu quero ficar com ele. Mas quando a gente vai orar, a gente está com o celular ligado. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente está com outro celular ligado. E nós não temos a nossa intimidade com o nosso noivo. A gente vai acabando perdendo o que era mais precioso para a gente, o primeiro amor. A gente fica sendo muito Marta, que não fazia nada de errado, gente. Marta estava fazendo as coisas da casa, normais, coisas boas, fazendo almoço para Jesus. Agora ela perguntou se Jesus queria o almoço ou Jesus queria que ela ficasse aos pés dele ouvindo o que ele estava falando. Muitas vezes nós estamos fazendo almoço e estamos abrindo mão de estarmos sentados aos pés de Jesus ouvindo o que ele está falando conosco. Abandonar o primeiro amor significa que Deus pode deixar de nos usar a qualquer momento, porque olha então o conselho que ele dá. Você abandonou, lembra-te, igreja de Éfeso, de onde você caiu. Vai lá, poxa, eu comecei a não ter prazer na presença de Deus quando eu comecei a assistir aquele seriado na televisão. O seriado não é ruim? Não, não é ruim. Ele só se torna ruim quando ele substitui Deus na minha vida. Então temos que saber discernir o que nós estamos sentindo quando estamos orando, quando estamos lendo a palavra de Deus. Temos que saber se estamos com prazer, com alegria, como se a gente estivesse do lado do nosso noivo, do nosso primeiro amor. É muito lindo quando a gente vê uma pessoa se convertendo, porque ela fica cheia de vontade de falar de Jesus para as outras pessoas e nós muitas vezes jogamos um balde de água fria nessas pessoas. Vamos voltar ao primeiro amor e incentivar a outros que permaneçam no primeiro amor. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, e eu não estou falando aqui de obras de caridade, não. Estou falando aqui de obras de atividades na igreja, não. A prática das primeiras obras é a prática de louvor, de adoração, de oração, de leitura da palavra, ter prazer nessas coisas. Que o Senhor nos leve à prática das primeiras obras. E as consequências da gente não dar ouvidos para isso. Deus vai mover de nós o candeeiro, ou seja, vamos deixar de ser uma igreja produtiva. Não vamos frutificar mais. Deus vai dar para outras pessoas os dons e talentos que nos concedeu. Nós não vamos mais produzir frutos na vida de ninguém.
Isso é muito triste, sabe por quê? Porque a consequência de quem vencer, de quem dar ouvidos à palavra de Cristo, ao conselho de Cristo, é comer da árvore da vida, no jardim, no paraíso de Deus, como está escrito aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, na hora de eu receber os galardões, eu vou ter o direito de pegar a minha coroa e participar do milênio de Cristo. Olha que maravilha! E vou comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Que nós possamos avaliar dentro de nós os nossos corações e ver se há em nós qualquer tipo de abandono do primeiro amor. Se nós já tivemos mais prazer na comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Se nós estamos nesse primeiro amor, Senhor, eu não quero perder esse primeiro amor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que nos dê discernimento de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus que nos ama a ponto de, ó Pai, escrever cartas para nós, de nos elogiar, Pai, mas também de nos exortar quando nós saímos do caminho do Senhor. Deus, quando nós nos desviamos, ó Pai, do propósito do Senhor para as nossas vidas. Senhor, o Senhor escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. Senhor, se, ó Pai, nós formos essa igreja de Éfeso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer lembrar aonde caímos, que o Senhor possa nos, ó Deus, levar ao arrependimento, porque a Tua palavra diz no livro de Romanos que é a Tua bondade que nos conduz ao arrependimento. Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer voltar à prática das primeiras obras, do prazer, da alegria de estar na Tua presença, Senhor, do prazer, Senhor, de estar contigo à mesa, Pai, onde o Senhor é o mais importante para nós do que qualquer outra coisa. Meu Deus, em nome de Jesus, se, ó Pai, estamos no primeiro amor, não nos deixe perder, ó Deus, esse primeiro amor. Não nos deixe abandonar esse primeiro amor. Pai, se estamos perdendo, se estamos trocando a Tua presença por qualquer outra coisa, meu Pai, que o Senhor nos leve, ó Pai, novamente ao caminho, Pai, que o Senhor nos faça retornar, ó Pai, rapidamente ao caminho, Senhor, e à prática das primeiras obras. Não deixe, Senhor amado, que nós nos acostumemos com a Tua presença, Senhor. Não deixe que nós possamos fazer atividades, mesmo que sejam atividades boas, Pai, mesmo que sejam atividades para o Senhor, ó Deus, e não darmos importância à presença do noivo do nosso lado. Meu Pai, que nós possamos ter alegria e prazer em abraçar o noivo, em ouvir o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conserve, ó Pai, como um candeeiro produtivo que produz muitos frutos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos, que o Senhor visite cada pessoa, cada oração que foi feita, Senhor, em cada lar nesse momento, e que o Senhor possa responder, ó Deus, o coração de cada um. Que o Senhor possa fazer novamente o chamado, ó Deus, que o Senhor possa nos levar novamente a sermos missionários em nome de Jesus. Ó Paizinho querido, que a bênção do Senhor seja sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada vida que está ouvindo este vídeo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, um dia de paz e um dia na presença dele. Amém.